Olá! No vídeo de hoje nós vamos entender como é que a gente pode gerar um efeito de borbulhamento de água dentro de uma panela usando alguns recursos de pintura dinâmica para tal. Eu estou usando aqui a versão 2.92, vocês podem usar qualquer versão para me acompanhar junto aqui ao experimento. Lembrando a vocês que essa versão ainda ela não foi lançada, tá pessoal? Ela é uma versão de teste, vocês podem baixar lá no site da Fundação Blender.org. Se quiserem podem me acompanhar com essa versão ou então com as versões que vocês tenham aí disponibilizada. Eu gerei aqui uma forma de um objeto como se fosse uma panela. Eu usei para isso um círculo e gerei esse objeto que vocês estão vendo. Tá? Vou chamá-lo aqui de panela para facilitar. E nós vamos criar aqui um efeito simples de borbulhamento dentro dessa panela. Então nós vamos adicionar uma mesh plane. Vamos ativar o Move, vamos trazer essa malha para cima. Vamos aplicar nela aqui um modificador. Subdivision Surface. Vamos aumentar a viewport aqui para 5 e o render para 5. E vamos aplicar o modificador. Vou então usar o S de escala para aumentar um pouquinho, para que ela possa tomar um pouquinho mais aqui a forma da panela, contanto que ela não exceda aqui essa superfície de fora. E vou fazer uma cópia dela, tá? Shift D, Z para essa cópia andar para baixo. Deixá-la um pouquinho mais embaixo aqui. Só que para essa superfície de cima eu vou chamar de água. Água fervente. Para a superfície de baixo, que é o plano 001 que eu copiei, eu vou utilizar o nome aqui de emissor. Nós vamos aplicar nessa superfície emissor o recurso de partículas. Vamos vir aqui, criar um sistema. Quando eu der o play, essas partículas vão começar a cair. Para fazer com que elas subam, eu vou vir na configuração de partículas, em Field Weights, eu vou zerar a gravidade. As partículas agora sobem. Elas sobem durante algum tempo, porque ela tem um tempo de vida. Vocês vão ver isso aqui na opção Emit e Lifetime. Então elas usam 50 frames, e eu vou diminuir isso aqui para 3. Se eu olhar agora pela vista wireframe, perceba que essas partículas vão ter que é suficiente para o que eu preciso. Pronto. Só que essas partículas estão sendo emitidas a partir de uma condição aqui, que é o formato halo, que são pontos luminosos. Eu não quero, eu quero usar um objeto como referência para essa emissão de partículas. Então eu vou adicionar na área uma mesh e o Sphere. Vou diminuir o tamanho, S, e vou trazer esse objeto bem aqui, que ele vai ser apenas um objeto de referência para as partículas. Então, selecionando a superfície emissora, na guia chamada renda, em vez de halo, eu vou substituir para Object. E quem é o objeto que eu vou usar? É justamente essa superfície aqui, em formato de esfera. Então, em instância Objects, eu clico no conta-gotas e seleciono a esfera. Agora ela vai começar a emitir esferas pequenas, mas são muito pequenas, então eu vou ter que aumentar a escala aqui para a gente poder enxergar. Vou aproximar com o scroll, tá pessoal? Está aqui, elas estão sendo emitidas, mas eu quero que sejam emitidas em tamanhos menores. Então eu vou usar para isso aqui, essa opção aqui chamada Scale Randomness, que é a aleatoriedade das partículas emitidas. Vai emitir uma maior ou uma menor, como vocês podem ver aí. Até aí tudo bem, já fiz o essencial. Vamos voltar à vista sólida. Notem que as partículas estão triscando na superfície, então eu vou selecionar a superfície e vou aplicar nela aqui um efeito de colisão. Já na superfície emissora, na configuração de partículas, eu vou buscar a guia chamada Physics. Vou abrir essa opção chamada Deflection e vou ativar o Size Deflect, para evitar que essas partículas atravessem essa superfície aí que é a água fervilhando. Agora eu vou aproveitar e dar um S para diminuir um pouquinho o diâmetro justamente da superfície emissora. E vamos fazer agora o efeito de dinâmica de pintura para poder a gente gerar aí o borbulhamento na nossa experiência. Então eu vou selecionar o objeto de cima, que é a água fervente, e vou aplicar nela o efeito físico Dynamic Paint.
Eu vou atribuir para ele o tipo Canvas. Vou fechar aqui só a colisão, tá, pessoal? E vou aplicar o Canvas. Na configuração do Canvas, eu vou mudar em Surface Type o tipo de pintura para Waves. Eu quero que ele gere ondas. Até aí está tudo ótimo. Nós vamos agora selecionar a superfície emissora. Para a superfície emissora, nós vamos gerar a pintura dinâmica também, só que nós vamos atribuir para ela o efeito Brush. Nós vamos adicionar o efeito de pincel e nós vamos vir aqui na opção chamada Source, que é o caminho. Na opção Paint, pintura, nós vamos mudar de Mesh Volume para Particle Settings. Por quê? Porque nós vamos usar aquele sistema de partículas que nós geramos para fazer o borbulhamento que nós precisamos na malha que está em cima. Agora, se voltarmos ao passo zero, vocês vão começar a ver uma diversidade de borbulhas naquela superfície. Legal, né, pessoal? Gente, a gente agora pode selecionar aqui esse funil na Outliner. A gente vai abrir aqui o que nós chamamos de Restriction Toggles e vamos ativar a câmera. Com isso, a gente pode tirar da nossa vista aqui da área o objeto Sphere, tanto na viewport como na renderização. Demos o player, está aí a nossa simulação de água borbulhando aí junto ao efeito. A gente pode trazer um pouquinho mais para baixo, para que não apareça aí nessa borbulha o efeito da superfície de baixo aparecendo. Selecionando a superfície superior, e temos aqui o efeito de borbulhamento da água junto à nossa cena. Lembra vocês que a gente pode selecionar o objeto emissor, desabilitar o Show Emery. Essa superfície não irá aparecer durante a execução da renderização. E aqui eu tenho um efeito bem simples e prático que a gente pode gerar aí nos nossos recursos. Se eu quiser renderizar esse procedimento, é necessário que eu selecione lá o recurso do Canvas. A gente pode utilizar esse daqui e entre nas propriedades físicas, vocês vão ver que existe um cache, tá? Então é necessário que a gente gere esse cache, mas antes precisamos salvar o nosso projeto. Então vamos dar um nome para o projeto e salvar e depois dar o bake para ele gerar o efeito. Ele gera a linha de renderização e essa renderização com a borbulha vai sair lá na cena. Só cabe a gente agora colocar materiais e fazer o experimento da melhor forma possível. Fica aí a dica, até o próximo tutorial.